Há casos em que não é possível escrever as expressões envolvendo x de um lado e as envolvendo y do outro lado da equação, como no caso das equações separáveis. Um exemplo é a função x² mais y² dx mais x² menos xy dy igual a zero. Neste caso, os diferenciais dx e dy multiplicam x e y, portanto não há como separá-los. Então o processo de solução consiste inicialmente em uma substituição algébrica, especificamente y igual a u vezes x, ou x igual a v vezes y, em que u e v são as novas variáveis independentes. Sendo y igual a u vezes x, então a sua diferencial dy é igual a u vezes dx mais x vezes du, que é a regra da cadeia. Então, substituindo na equação de exemplo, tens x² mais o quadrado de u vezes x, que é y, dx, mais x² menos x, que multiplica u vezes x, e isso tudo multiplicado por u dx mais x du, igual a zero. Expandindo os termos, x² mais x² vezes u² dx mais x² u dx mais x³ du menos x² vezes u² dx menos x³ vezes u du é igual a zero. Isolando os termos com o diferencial dx e os com o diferencial du, é possível isolar os termos em um lado da igualdade. E simplificando os termos possíveis, tens que x² mais x² vezes u, isso tudo com dx, é igual a menos x³ mais x³ vezes u du. Separando as variáveis de tal forma que dx multiplique apenas termos com x ou constantes e du apenas termos com u ou constantes, tens que dx sobre x é igual a u menos 1 dividido por u mais 1 du, que pode ser expandido como u dividido por u mais 1 du menos 1 dividido por u mais 1 du. Agora basta aplicar a integral em ambos os lados, considerando a constante c igual a c2 menos c1, conforme foi definido no vídeo das equações separáveis, e considerando o logaritmo, porque como as três integrais resultarão em uma expressão com logaritmo, é conveniente adotar a constante também como um logaritmo. Assim, tens que o logaritmo natural de x é igual ao negativo do logaritmo natural de u mais 1 mais u menos o logaritmo natural de u mais 1 mais o logaritmo natural da constante c. Simplificando a expressão, tens que menos duas vezes o logaritmo natural de u mais 1 mais u mais o logaritmo de c é igual ao logaritmo natural de x. Isolando a variável u e aplicando a propriedade da soma e da subtração no logaritmo, portanto aplicando a exponencial, é possível simplificar a expressão para e na u igual a x, que multiplica u mais 1 ao quadrado, e isso dividido pela constante c. Como y foi definido igual a u vezes x, é válido que u é igual a y sobre x. Então, usando essa relação, é possível voltar às variáveis x e y. Assim, e na y sobre x é igual a x, que multiplica o quadrado de y sobre x mais 1, e isso dividido pela constante c. Simplificando a expressão, a constante c
multiplica x vezes z elevado na y sobre x é igual ao quadrado de y mais x. Para determinar se uma função f é homogênea, f de tx ty é igual a t na n vezes f de xy, sendo n algum número real. Então, a função será homogênea de grau n. De uma forma mais simples, deve-se verificar se ao substituir x e y na função f por tx e ty, respectivamente, é possível explicitar o termo t na n multiplicando a função original, f de xy. Antes de ver exemplos, é importante saber como definir o grau n, sendo esse determinado pelo expoente ou a soma deles de cada termo da equação. Por exemplo, na função f igual a x ao quadrado menos 3xy mais 5y ao quadrado. É visível que o expoente dos termos x ao quadrado e y ao quadrado é 2. E o mesmo ocorre para 3xy, porque o expoente de x é 1 e o de y também é 1. Logo, a soma deles resulta em 2. Portanto, essa função tem grau 2. Agora, fazendo a troca para verificar se ela é homogênea, substituindo x e y por tx e ty, logo a função passa a ser f de tx e ty, tem-se o quadrado de t vezes x menos 3 vezes tx, que multiplica ty, mais 5 vezes o quadrado de ty. Expandindo, tem-se t ao quadrado vezes x ao quadrado menos 3t ao quadrado xy mais 5t ao quadrado vezes y ao quadrado. Como há o termo t ao quadrado em todos os termos, é possível deixá-lo em evidência. Portanto, a função f de tx ty é igual a t ao quadrado, que multiplica x ao quadrado, menos 3 vezes xy, mais 5 vezes y ao quadrado. Isso corresponde a t ao quadrado vezes a função original f de xy, sendo o expoente de t o grau n da função. Portanto, ela é homogênea. Agora é possível escrever de uma maneira mais formal que uma equação diferencial da forma m de xy dx mais n de xy dy igual a zero é chamada de homogênea se ambos os coeficientes m e n são funções homogêneas do mesmo grau. Em outras palavras, a função é homogênea se m de tx e ty é igual a t na n, que multiplica m de xy, e n de tx e ty é igual a t na n, que multiplica n de xy. Um exemplo para verificar se a função é homogênea é a raiz cúbica de x ao quadrado mais y ao quadrado. Cada termo está elevado ao quadrado, mas dentro da raiz cúbica. Portanto, a função tem grau 2/3. Assim, t na n é igual a t na 2/3. Substituindo xy por tx e ty, tem-se a raiz cúbica de t ao quadrado vezes x ao quadrado, mais t ao quadrado vezes y ao quadrado. Colocando t ao quadrado em evidência, ele multiplica x ao quadrado mais y ao quadrado. Separando as raízes porque há multiplicação, tem-se que t elevado na 2/3 multiplica a raiz cúbica de x ao quadrado mais y ao quadrado, sendo essa a função original. Portanto, a função é homogênea. Outra função, x ao cubo mais y ao cubo mais 1. A função tem grau 3 e substituindo xy por tx e ty,
tem-se t ao cubo vezes x ao cubo, mais t ao cubo vezes y ao cubo, mais 1. Evidenciando t ao cubo, ele multiplica x ao cubo mais y ao cubo, mais 1. Portanto, a função não é homogênea, porque o grau da constante é zero. Para que a função fosse homogênea, t ao cubo teria que multiplicar a função original, resultando em t ao cubo vezes x ao cubo, mais t ao cubo vezes y ao cubo, mais t ao cubo. Um terceiro exemplo é x dividido por 2y mais 4. A função tem grau zero, porque o expoente 1 de x menos o expoente 1 de y, que está no denominador, resulta em zero. Então, f de tx ty é igual a x vezes t, dividido pelo dobro de y vezes t, mais 4. Ao t no numerador e no denominador, resultando no valor 1, e como qualquer termo elevado na zero resulta em 1, é possível escrever que t elevado na zero multiplica x dividido por 2y e também 4. Então, isolando t na zero, ele multiplica x dividido por 2y mais 4. Portanto, a função é homogênea. Note que muitas vezes uma função homogênea pode ser reconhecida examinando o grau de cada termo. Na função 6x vezes y ao cubo menos x ao quadrado vezes y ao quadrado, o grau de 6x é 1 e de y ao cubo é 3, resultando em grau 4. X ao quadrado e y ao quadrado tem grau 2, e a soma resulta em grau 4. Portanto, a função é homogênea de grau 4. Na função x ao quadrado menos y, o grau de x ao quadrado é 2 e o de y é 1. Portanto, a função não é homogênea, pois os graus são diferentes. É importante destacar que a palavra homogênea tem significados diferentes em contextos matemáticos distintos. As equações homogêneas consideradas aqui não têm nada a ver, por exemplo, com as equações homogêneas de segunda ordem. A escolha da substituição de y por u vezes x, ou de x por v vezes y, geralmente é feita de acordo com a simplicidade de Mn. Se m de xy, que possui diferencial dx, for mais simples, tenta-se x igual a v vezes y. Porém, é possível que a substituição neste critério gere integrais difíceis de serem resolvidas. Fazendo outro exemplo, x ao quadrado dy é igual a y ao quadrado mais 2xy dx. Substituindo x e y por tx e ty, tem-se t ao quadrado vezes x ao quadrado é igual a t ao quadrado, que multiplica y ao quadrado mais 2xy. Logo, a função é homogênea de grau 2. Analisando também os termos individualmente, chega-se nessa conclusão. Usando a substituição de y, tem-se x ao quadrado, que multiplica u dx mais x du, é igual ao quadrado de u vezes x, mais 2x vezes u, que multiplica x, dx. Isolando os diferenciais, tem-se x ao cubo du é igual a x ao quadrado vezes u ao quadrado, mais 2x ao quadrado vezes u, menos x ao quadrado vezes u, dx. Separando os termos com a variável u de um lado e x do outro, tem-se 1 sobre u ao quadrado mais u du é igual a dx sobre x. Aplicando a integral, agora que as variáveis estão separadas, usando novamente o logaritmo da constante c, devido à presença dos demais logaritmos, tem-se o logaritmo natural de u menos o logaritmo natural de u mais 1 é igual ao logaritmo natural de x
mais o logaritmo natural da constante c. Aplicando a exponencial nos termos, tem-se u dividido por u mais 1 é igual a c vezes x. Substituindo u por y sobre x, chega-se em y igual a c vezes x ao quadrado, que multiplica 1 mais y sobre x. Agora, fazendo a substituição de x por v vezes y, tem-se o quadrado de v vezes y, dy, é igual a y ao quadrado, mais 2 vezes vy vezes y, isso multiplicado por v dy mais y dv. Isolando um diferencial de cada lado e posteriormente os termos com y e v, chega-se em dy sobre y é igual a 1 mais 2v dividido pelo negativo de v ao quadrado menos v, dv. Aplicando a integral em ambos os termos, tem-se o logaritmo natural de y é igual ao negativo do logaritmo natural de v ao quadrado mais v e o negativo do logaritmo natural da constante c. Novamente, por conveniência, foi usado o logaritmo natural da constante c e o termo negativo vem da evidência antes da integral. Simplificando a expressão usando as propriedades do logaritmo e posteriormente a exponencial, y multiplica v ao quadrado mais v é igual a 1 sobre c. Voltando às variáveis x e y, tem-se que x ao quadrado mais xy, isso dividido por y, é igual a 1 sobre c. Passando o y que está no denominador do lado esquerdo para o lado direito, e fazendo o mesmo com a constante c do lado direito, a expressão é c que multiplica x ao quadrado mais xy é igual a y. Dividindo e multiplicando o lado esquerdo por x ao quadrado, porém deixando o numerador intacto de x ao quadrado, tem-se que y é igual a c vezes x ao quadrado, que multiplica 1 mais y sobre x. Então, tem-se a mesma resposta anterior. Como exemplo 3, a x dy é igual a x mais y dx. Verificando se a equação é homogênea, observando que o grau é 1, tem-se tx é igual a tx mais ty. Logo, t multiplica x do lado esquerdo e x mais y no lado direito. Portanto, a função é homogênea de grau 1. Usando o y igual a u vezes x, tem-se x que multiplica u dx mais x du é igual a x mais u vezes x dx. Simplificando a expressão, x ao quadrado du é igual a x dx. Portanto, du é igual a 1 sobre x dx. E aplicando a integral em ambos os lados, tem-se u é igual ao logaritmo natural de x mais o logaritmo natural de c, que é igual ao logaritmo natural de c vezes x. Trocando u por y sobre x, y é igual a x vezes o logaritmo natural de c vezes x. Resolvendo a partir da substituição x por v vezes y, após a expansão, chega-se em v ao quadrado y dy igual ao negativo de y ao quadrado, que multiplica v mais 1 dv, portanto, dy sobre y é igual ao negativo de v mais 1 dividido por v ao quadrado dv. Aplicando a integral em ambos os lados, tem-se o logaritmo natural de y é igual ao negativo de menos 1 sobre v mais o logaritmo natural de v mais o logaritmo natural de c. Novamente este termo por conveniência. Isolando 1 sobre v do lado direito, ele é igual ao logaritmo natural de y vezes v vezes c.
Então, substituindo v por x sobre y, tens que o logaritmo natural de x vezes c é igual a y sobre x. Portanto, o y é igual a x, que multiplica o logaritmo natural de c vezes x. Com isso, tem-se a mesma resposta.